Os quatro evangelhos ou espiritismo cristão é de autoria dos espíritos dos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos e por Moisés, obra de grande valor moral, e revendo as passagens da vida de Jesus comentada pelos próprios autores em espíritos. Através de uma médium bastante conceituada e testada pelo próprio Allan Kardec, complementando os estudos iniciados no livro Evangelho segundo o Espiritismo e aprofundando os conhecimentos sobre magnetismo, sobre materialização e corpo fluídico, tentando assim responder a algumas questões importantes para o pensador espírita que está sempre disposto a questionar e ir mais fundo no conhecimento espiritual. Muito bem, amigos. Hoje nós vamos estudar uma das passagens interessantíssimas da obra de Agostinho, quando Jesus vai fazer a convocação para o apostolado de Pedro, André, João e Tiago, que eram pescadores na região de Cafarnaum. Para o conhecimento total da passagem, nós vamos pedir a Wanda Reis para fazer a leitura do texto para nós do evangelista Lucas. Um dia que se achava à margem do lago de Genezaré, Jesus, assediado pela multidão que se premia para ouvir a palavra de Deus, viu à borda do lago 2 barcas. Os pescadores tinham saltado para lavar suas redes. Entrou numa delas, pertencente a Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da praia e, sentando-se, começou a pregar ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e atira a tua rede para pescar. Simão lhe objetou: mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas obedecendo a tua ordem, lançarei a rede. E tendo feito, pescaram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que se achavam noutra barca para que viessem ajudá-los. Os outros viram as 2 barcas, ficaram cheias de tal modo que quase se afundaram. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, pois que sou um pecador. Tanto ele como os que o acompanhavam ficaram assombrados da pesca que haviam feito. Tiago e João, filhos de Zebedeu e companheiros de Simão, partilhavam do mesmo assombro. Então Jesus disse a Simão: nada temas, daqui por diante serás pescador de homens. Tendo de novo conduzido as barcas à praia, eles abandonaram tudo e o seguiram. Muito bem. Que frase extraordinária essa última lida por você. E abandonaram tudo para seguir Jesus. Agora estavam no apostolado do Mestre. Tudo começa assim. André e João, o evangelista, eles eram discípulos de João o Batista. E João Batista falava da grandeza de Jesus, que o Messias viria e que ele mesmo não teria condição de tirar a sandália dos seus pés. E acontece então que um dia Jesus está passando do outro lado da margem do Jordão e João aponta: eis ali o Cordeiro de Deus. Imediatamente João e André se aproximam do mestre e perguntam: aonde tu moras, Senhor? E passaram aquela noite com ele. Ficaram encantados com Jesus. No outro dia aconteceu algo interessante. João vai chamar o seu irmão Tiago e André vai chamar o seu irmão Pedro. Assim eles conhecem Jesus. Mas conhecendo Jesus e sabendo do trabalho que ele fazia de evangelização, com muitas pregações, de curas, né? E, mesmo assim, eles retornam para
a sua vida diária, a sua vida na pesca, né? Eles tinham uma companhia de pesca, que fazia parte dessa companhia Pedro, João, Tiago e André, né? Os 4 irmãos, podemos dizer assim, né? 2 de cada lado, né? E, no caso, também fazia parte dessa companhia de pesca Zebedeu, o pai de Tiago e de João Evangelista. Eles, inclusive, tinham empregados, né, que cuidavam das redes, limpavam, costuravam as redes quando arrebentavam. Tinham os barcos, ali o próprio texto fala de 2 barcos, né? Então, muito bem, assim era a vida que eles levavam. Conheciam Jesus, Jesus pregava, Jesus fazia cura, mas eles voltavam para o lugar comum do dia a dia do seu trabalho. Assim passaram até um dia inteiro pescando, lançando a rede e não pegaram nada. E Jesus, do outro lado, pregava. E era tanta gente apertando Jesus, diz o texto aí que você leu, que espremiam, né, Jesus. Então, para que ele pudesse ter uma visão melhor da multidão e a multidão vê-lo melhor, como uma espécie de anfiteatro, ele entrou na barca de Pedro, pediu para Pedro fazer-se ao largo e um pouco mais para o largo. Assim todos podiam ver Jesus e Jesus ver a todos. E começa a pregar. Aí nós temos a beleza, né? Mais tarde Mateus vai falar que ele fala, o semeador saiu a semear a sua semente. Começa então a série de ensinos que confortavam a multidão. É muito interessante que a multidão chegava a dizer que ele não falava como os escribas e como os fariseus, porque ele falava com autoridade. Aliás, ele falava consolando, falava amando, explicava, e tinha uma característica. Quando a multidão ia embora, ele era o último a ir, porque ele despedia-se de todos. É muito bonito isso, né? Essa atenção. Nós estamos recebendo o governador do planeta e ele não se fazia importante. Aliás, já diz o nosso querido apóstolo Paulo de Tarso, ele esvaziando da sua glória, né? Esvaziando do poderio divino, se fez um de nós. E se apresentou assim de uma forma tão simples, tão meiga, né? Se despedindo. Eu olhava para a multidão e tomava-se de compaixão. Repare a ideia interessante dele montar uma espécie de anfiteatro para que todos pudessem visualizá-lo, para que todos pudessem ficar marcados pelas suas palavras. Então, realmente, foi uma presença de amor maravilhosa na terra. Uhum. Se eles foram convocados, largaram tudo, eles iriam viver de quê? É justo não é justo, esse abandono? Não é justo, porque a regra ensinada pela espiritualidade, o Espiritismo nos ensina isso muito bem, que nós temos que trabalhar, viver do nosso trabalho e, no tempo livre, realizar os trabalhos espirituais, realizar o trabalho mediúnico, o trabalho de cura, que senão nós vamos viver. Não é isso? Agora, repare que eles trabalhavam numa companhia de pesca, eles eram pescadores, e aí como abandonaram a companhia de pesca? E o que é mais interessante, que até a mãe de de João e de Tiago, que é a Salomé, foi acompanhando o grupo. Mas há uma dica que está em Lucas, no capítulo 8, versículo 3, que Salomé, que também acompanhava o grupo, juntamente com outras mulheres, Maria de Madalena, Susana, né, e outras, cuidavam de tudo aquilo que eles precisavam. Mas o texto também deixa bem claro que lá na companhia de pesca, Zebedeu ficou cuidando da companhia de pesca com os empregados. Então a companhia de pesca alimentava financeiramente o grupo. E como que nós sabíamos que alimentava financeiramente o grupo? Primeiro que Salomé, a mãe de João e de Tiago, ajudavam, né? E mais, nós sabemos que Judas Iscariotes cuidava da bolsa, da tesouraria do grupo. Então havia um movimento financeiro, né? Esse movimento então era subsidiado e mais, uma dessas subvenções vinha da companhia de pesca. Como também mais tarde Mateus vai ser chamado na coletoria de impostos, ele que tinha o nome de Levi e que ao ser convocado passa a se chamar Mateus, que quer dizer presente de Deus, mas a coletoria não fecha.
Aliás, ele faz um banquete para se despedir para esse trabalho, e ali estavam presentes os publicanos daquela região que continuariam cuidando da alfândega lá na tesouraria. Então, o texto, quando bem estudado, bem colocado, mostra assim, que nós estamos aqui para realizar um grande trabalho, temos que realizar um trabalho espiritual, temos que nos dedicar, mas que a participação também no trabalho assalariado é uma contribuição para a sociedade, é o nosso meio de sustentação. Muito bem. Na segunda parte, o Júlio e o Azamor vão aprofundar o tema. Muita paz. Olá, este é o programa De Volta ao Cristianismo do Cristo, na sua segunda parte, hoje comentando a vocação de André, João, Tiago e Pedro à luz das revelações de Kardec e Rustem. Eu tenho aqui ao meu lado Zamor Serrão Filho. Tudo bem, Zamor? Tudo bom. E antes de começarmos, eu queria te pedir, Zamor, para ler o trechinho, um comentário dos Espíritos sobre essa passagem. O ensinamento aqui decorre da submissão dos primeiros discípulos de Jesus. Inspirados por seus anjos da guarda, eles atenderam à voz que os concitava à obediência. Escolhidos por Jesus, que lia em suas almas e lhes conhecia os espíritos, seguiram-no, cedendo a uma espécie de atração que liga os espíritos simpáticos. Com relação à pesca, não houve milagre algum no sentido que o homem dá a essa palavra, pois que, com efeito, ela não constitui um fato que se haja produzido com derrogação das leis da natureza. Já o temos dito, a vontade imutável de Deus jamais derroga as leis naturais e imutáveis por Ele mesmo estabelecidas desde toda a eternidade. Obrigado. Meus irmãos, há dois aspectos que merecem aqui a nossa reflexão sobre essa passagem. O primeiro deles diz respeito à pesca propriamente dita e à técnica de que Jesus se serviu para a obtenção do fenômeno. Os Espíritos nos esclarecem, amor, que na verdade ele concentrou fluidos que atraíram os peixes através do seu magnetismo
para aquela região ao lado da rede posta junto ao barco. E que espíritos superiores poderiam repetir esse fenômeno, desde que por uma causa nobre e tal, mas que nós humanos ainda não temos essa capacidade, não temos esse preparo magnético, não conseguiríamos, da nossa parte, sem o auxílio de espíritos superiores, a repetição desse fenômeno. Isto esclarecido, eu acho que para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive, né, o segundo aspecto é mais importante, porque quando eles tratam da vocação propriamente dita, né, dos apóstolos, e da obediência que eles tiveram, da forma como eles receberam o convite feito por Jesus. Né, o vem e segue-me. Certo. Porque automático, né? Uma sintonia perfeita, né? Porque muitas vezes no nosso dia a dia nós vemos companheiros nossos ideal que se perguntam assim, o que podem fazer pelo bem, né? Que tipo de contribuição podem dar, o que Deus espera de mim, que tipo de contribuição eu posso trazer. E nós achamos muito interessante esse tipo de busca, primeiro pelo mérito, né? Porque a pessoa está ali ansiosa de servir, de produzir, de fazer o bem. Mas o que mais nos chama a atenção nessas oportunidades é que ela não consegue ver na vida que já tem as oportunidades de serviço que a vida já lhe oferece. E que muitas vezes a gente está esperando coisas especiais e missões diferentes e não consegue perceber e receber com aquela mesma santa obediência os encargos que a vida já nos deu. Então, o filho que você tem para educar, a esposa que você tem que conviver, o chefe ao qual você tem que obedecer, as pessoas que estão ao seu redor e que fazem parte da sua vida, já são missões, né, dadas para o seu desempenho. Certo. Nós não precisamos procurar novas e excepcionais e missões especiais. A vida já nos traz os seus encargos com a sabedoria e com a pertinência e a propriedade que só ela sabe nos dar. É claro que a pessoa pode querer fazer mais e melhor e querer produzir algo diferente, mas saber perceber os encargos que a vida já nos trouxe e recebê-los com a mesma obediência, com o mesmo consentimento, com a mesma resignação com que os apóstolos receberam o convite do Cristo, é também um ato de sabedoria. Perfeito. O Cristo nos diz, né, misericórdia quero e não holocausto. Então, há muitas e sublimes tarefas simples para serem feitas no nosso dia a dia que merecem também a nossa atenção e merecem também o nosso cuidado. Perfeito. Sem que haja necessidade da gente procurar coisas, né, mirabolantes. E muitas vezes perdoar, ouvir, compreender, tolerar, aceitar, auxiliar e silenciar são milagres, né? São tarefas, missões cristãs tão importantes quanto qualquer outra que possa nos chamar a atenção ou despertar, né, o nosso ego. E são às vezes muito mais importantes, né, na sua pequenez, na sua singeleza. Então, o convite que nós fazemos àqueles que nos ouvem hoje é que aceitem, percebam, prestem atenção, observem os encargos que a vida já lhes trouxe e que recebam com a mesma obediência, com a mesma resignação, com o mesmo carinho esses encargos, assim como André, João, Pedro e Tiago receberam o convite do Cristo. Vem e segue. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos no próximo episódio. Graças a Deus.
Música